recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na paz de Jesus é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Está preparado, meus irmãos, ovelhas de Cristo? Preparado para ouvir a doutrina do Senhor Jesus Cristo? Para aprender mais e mais de Deus? Para nós estar preparado para confrontar os falsos profetas? Não na luta contra a carne e contra o sangue, mas sim pelo poder do Espírito Santo na pregação do Santo Evangelho. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nessa sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Uma palavra profética do Senhor Deus a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, verso 25. Glória a Jesus. Glória a Deus. Verso 24 a seguir, meus irmãos, a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, que está escrito assim, Daniel 5, verso 24 a seguir. Glória a Jesus. Não, verso 23, irmãos. Verso 23. Verso 22. E tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste ao teu coração, ainda soubeste tudo isto? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses, de prata e de ouro, de cobre e de ferro e de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então ele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Esse, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Tekel, Ufarse. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medo e aos Pérsias. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo persa, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Palavra tremenda, né, meus irmãos? Oremos a Deus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Cristo, fale conosco, ó Deus, através da tua santa palavra, Senhor, do teu santo evangelho, dos irmãos, ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, ouve a sua palavra, Senhor, e a transformação de Deus e o conserto de Deus entre em cada coração ouvinte nessa tarde, Senhor. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, continua a falar com todos nós, ó Deus,
Ajude-nos, ó Deus, e repreenda agora todos os espíritos enganadores que enganam as pessoas, Senhor, com o mundanismo, com o pecado, com a vaidade, ó Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nos ilumina-nos agora, Senhor, e nos cobre com teu sangue. Ó Jesus querido, a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, ó Pai poderosa, meu Pai. A tua palavra nos diz que é pela oração e pela palavra de Deus que vós é purificado por Deus, nosso Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, eis aí a palavra de Deus para com todos nós. Deus usando a vida do profeta Daniel para exortar o rei da Babilônia. Mas, irmãos, o conteúdo aqui dessa mensagem, Daniel não foi levantado por acaso. Daniel, rei da sua juventude, foi escolhido por Deus. Mesmo diante da rebeldia, o povo de Judá, que não deram ouvido à palavra de Deus, que pronunciaram na boca dos seus profetas. Daniel, na sua juventude, era já uma criança, um jovem escolhido por Deus, porque no meio do joio também tem os trigos. Glória a Deus. Caiu a transmissão aqui, irmão. Já voltamos. Fúria do diabo, mas o diabo derrotado em nome de Jesus. Daniel não foi levantado por acaso, por qualquer um, não. Foi levantado por Deus. Daniel, meus irmãos, foi ouvinte e praticante da palavra de Deus, porque o povo de Judá estava numa apostasia terrível. Louvasse a Deus, cujo capital, Jerusalém, ali estava a linhagem das tribos de Benjamim e Judá. Ali era a capital da adoração. E aquele povo, por não dar ouvido à palavra de Deus, que foi anunciada na boca dos profetas, como foi Isaías, Jeremias, Obadias, louvado seja Deus, Deus lançou ele na mão dos seus inimigos, na mão do inimigo, para que fizesse o que bem entender, porque Judá entrou numa apostasia, deixou Deus Salvador, que tirou os costumes e as abominações daquelas nações. Mas o povo rebelde, quando está com a mente cauterizada, que está iludido por Satanás, pela ganância, pela avareza, porque o Espírito de Deus não habita aonde há corrupção. É o que Deus diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e para sempre. Então aquele povo se corrompeu, mas Deus, por amor àquele povo, enviava os seus profetas. E os profetas de Deus, como Jeremias, começou a exortar aquele povo para que aquele povo se arrependesse. Eles não deram crédito. Então, quando veio Nabucodonosor, permitido por Deus, destruiu aquela cidade. Mas antes de destruir aquela cidade, ele primeiro levou a toda a nobreza de Israel, todo o povo da nobreza e jovens. E no meio dessa leva estava Daniel, um jovem de Deus, disse algum. E mesmo lá na Babilônia, estando no cativo, ele fazia diferença, não se corrompeu. Até nos seus alimentos, eu não vou colocar essa bebida na minha boca, que isso é imundícia. Não se contaminou com os alimentos pagãos. E Deus honrou ele. Louvado seja Deus. Então passou diante de muitas lutas e tribulações. E diante das lutas e perseguições, Deus levantou ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, para fazer a diferença. Mesmo diante daquelas perseguições daquele povo pagão, eles não se rendiam. E muitas vezes Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado em fornalha. Louvado seja Deus. E Deus honrou eles. E Nabucodonosor reconheceu que Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, e que toda nação, tribo, língua que blasfemasse contra Deus seriam castigados, tá vendo?
como Deus honra os seus profetas. Então, diante desse testemunho, quando Daniel também teve visões, louvasse a Deus, para entregar para o rei aqueles homens que se diziam ter ciência, não souberam discernir, até eles iam ser mortos, mas pela misericórdia de Deus, de um homem de Deus que foi levantado ali, livrou a vida deles e profetizou, dizendo, revelando o sonho. Olha a diferença do homem de Deus. A mesma coisa estamos nesses dias atuais. Os homens de Deus estão sendo enviados para exortar as igrejas acerca do pecado, da vaidade, e muitos não estão dando crédito. Estão dando crédito aos falsos profetas, que só pregam prosperidade, mas a prosperidade que eles pregam não tem respaldo bíblico. Atribui ao culto antropocêntrico, ao centro do homem, que não trabalha na regeneração, no caráter e na disciplina dos seus membros. E os crentes não estão crescendo na obediência a Deus, mas sim rebeldes, contendeiros, soberbos, sem temor de Deus. O cego sendo guiado por outro cego, e o fim deles são um buraco, que é a perdição da condenação eterna. Mas diante dessas perseguições, Deus levanta os seus vasos na honra, mesmo que queira nos barrar, nos perseguir, mas na hora que vem a prova, na hora que vem o vento, aqueles que é ouvinte e praticante da palavra de Deus, não se abala, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e vive para todo sempre. Porque aquele que ouve as palavras de Jesus, Deus semeia ele homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que vem os ventos, as chuvas, os rios, combater aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque está firme na rocha, que é Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. E Jesus é a pedra de esquina. Por que a pedra de esquina? A pedra de tropeço no caminho dos nossos inimigos. E diante dessas lutas e perseguições, Deus honra os teus servos. Como honrou Daniel, vai estar nos honrando também. Então, diante, meus irmãos, disso, com o passar do tempo, Deus permitiu que Nabucodonosor abatesse. Deus abateu sua soberba, fez ele comer grama com os bois, ficou um animal. Por um bom tempo, por 7 tempos. Ali, quando ele caiu em si, ele reconheceu e adorou e se humilhou para Deus, porque aquele que se exalta será humilhado, porque ele humilhou o servo de Deus. Aquilo que planta, colhe. Mas Daniel não desistiu ali, firme com Jesus, com o nosso Deus, aleluia, e não negou a fé. Mesmo diante daquela confusão, que Babilônia também compreende confusão, porque ali também tinha um ecumenismo, tinha homens de Deus que serviam a Deus de verdade, e tinha pessoas que se corromperam com a idolatria, por causa do homem, louvado seja Deus, e estava servindo também outros deuses. É o que acontece hoje. Hoje nós vivemos naquela Babilônia do Apocalipse, que diz em Apocalipse 17, a mulher meretriz montada na besta, que se embriagava com o sangue dos santos, onde o sincretismo, as obras malignas que é feito no ocultismo, entrando dentro da igreja, com práticas de nome de Espírito Santo, como espiritismo, necromancia, rosa ungida, que tem em muitas igrejas que se diz ser igreja, esses escândalos entre os cristãos. Mas o servo de Deus, mesmo estando nessas Babilônias, nessas confusões, nós não se corrompemos, porque nós estamos guardados e selados por Deus para o dia da redenção. Porque é o que diz a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meus irmãos, como Deus honrou Daniel, Deus também está nos honrando, levantando os profetas de Deus, denunciando os falsos profetas. Mas, meus irmãos queridos, com a morte de Nabucodonosor vem o seu neto, rei Belsazar, um homem cruel, um homem que não temia a Deus, louvado seja Deus, um homem ruim, um homem mau, um homem pagão. Agora ele faz uma festa, um banquete, com adoração aos deuses pagãos, Baal que eles tinham, um deus pagão da falsa prosperidade. E ali você sabe, meus irmãos, que o culto a Baal
era prática de orgias sexuais, era práticas imundas. O culto a Baal era sacrifícios humanos de crianças, e exatamente as crianças dos filhos de Deus, das pessoas que eram filhos de Deus, eram sacrificados, oferecidos àqueles deuses estranhos. Mas, meus irmãos, na hora, olha a incredulidade desse homem, porque o templo de Jerusalém, por causa daquele sacerdote cego e os falsos profetas que não deram ouvido à palavra de Deus que foi pronunciada na boca de Jesus e de Ezequiel. Passaram o mundo e Deus permitiu, porque lá era Baal que estava sendo adorado, o lugar onde era para ser Yahvé, o nosso Deus Jeová, para ser adorado, não era ele que estava sendo adorado. Sim, o culto ao paganismo, o culto às imagens de Baal estava sendo praticado no templo. Então Deus permitiu a destruição do templo, mas Deus poupou as obras dele. Então os caldeus transportaram todos os vasos, tudo para a Babilônia, e lá eles colocaram nos templos do Deus Sol que eles tinham. Mas presta atenção, enquanto o rei Belsazar estava, louvado seja Deus, com essas orgias, e Deus já não fazia mais questão daquele povo que se corromperam, se apostataram, porque estavam entregues na mão dos inimigos. Mas os homens de Deus, meus irmãos, coisa triste é o homem cair na mão de um Deus irado. Quando Belsazar agora, se achando tal, se achando rei, soberbo, sem temor a Deus, ele manda no meio daquelas festas de orgias, pegar os vasos de ouro que estava lá que estava no templo, que foi tirado do templo, que estava no templo dos ídolos, para se embriagar com vinho. Aí já é demais, irmãos. Aí já é demais. Tocou nas coisas de Deus, sem permissão de Deus, a mão de Deus pesa. E naquele momento começa a se embriagar com vinho. Com vinho escarnecedor. E as coisas santas de Deus. Aí a mão de Deus desceu sobre aquele lugar. E Deus escreveu essas palavras que eu li. Louvado seja Deus. Mené, mené, tekel, farsi. Aí agora todos eles ficaram admirados com o poder de Deus ali. Ele se estremecia e não entendia o que estava acontecendo, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E ali chamaram os homens astrólogos, os cientistas, os adivinhos, mas não puderam discernir, porque só discerne as coisas de Deus quem tem a mente com Cristo. Oh, aleluia! Orianda labai. Por quê, meus irmãos? E quando ele estava nas suas orgias, tudo estava lá. Deus não aceita isso. Mas a hora que toca nos vasos de Deus, o negócio é diferente. Aí a coisa muda. Aí a coisa estreita. Aí quando viram que não tiveram jeito, foram chamar Daniel. A esposa dele mandou chamar Daniel. Porque Daniel já tinha um bom testemunho de cristão. Era um homem de oração. Era um homem que Deus falava com ele. Era um homem que tinha visão e estava lá encostado. Lá ninguém dava crédito para ele, como não deram crédito para os profetas. Mas a hora que a coisa apertou, aí chamaram o profeta. Eles acharam que os profetas iam falar aquilo que eles queriam ouvir. Falou o que eles precisavam ouvir, profetizou o castigo de Deus sobre ele, e naquela mesma noite ele foi castigado. Aí quiseram honrar Daniel, mas não adianta. Quando a palavra de Deus está determinada, a palavra de Deus não faz curva, e o reino dele foi destruído.
O que eu trago nessa palavra, meus irmãos, também para os dias atuais que estamos vivendo? Deus tem levantado os seus profetas na revelação acerca do pecado da igreja, onde o povo perdeu o temor de Deus, se contaminaram com a imagem da besta da televisão, se contaminaram com a imagem da besta do Facebook, do WhatsApp, dos cultos filmados no YouTube. As mulheres se contaminaram com as pinturas, com as maquiagens, com a calça comprida, se contaminaram com o divórcio, com a política. E agora Deus começa a levantar os profetas, como levantou Jeremias em Judá, para exortar os pastores, exortar os líderes que tirem essas coisas profanas do templo. Começam a murmurar, começam a criticar, porque eles começam a pregar bênçãos materiais, aquilo que satisfaz a carne e o ego, mas não trabalha na regeneração de Deus. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que prospera sim, mas a prosperidade de Deus ela é acompanhada com o poder do Espírito Santo, que Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus quando começa a pregar com esses usos mundanos, com esses costumes mundanos. Aleluia! O povo começa a se revoltar. Aí quando Deus levanta os profetas na pregação e na revelação, aqueles que se apostataram, que já não distinguem mais o precioso do vil, as luzes das trevas, os sacerdotes já não distinguem mais o santo do profano. Eles profetizam por dinheiro, dizendo a paz, sendo que não há paz. Ou seja, nos tempos antigos do profeta Jeremias e Ezequiel, os profetas, falsos profetas, profetizando paz, mas não era paz. Deus estava querendo conserto, se não consertasse havia juízo. Mas quando Deus usava os profetas, eles rejeitavam e davam apoio aos falsos profetas. No dia de hoje, quando Deus começa a profetizar, saia do adultério, saia da televisão, porque Deus não está derramando bênção não. Como Deus vai derramar bênção para uma igreja que está apostatada, que não prega mais a minha doutrina? Mas o povo sente comichão nos ouvidos, não aceita a doutrina de Deus e começa a se aliançar com os falsos profetas que profetizam mentira, que adivinhações falsas do engano do seu próprio coração. Mas como Deus usou Ezequiel, dizem, profetiza contra os falsos profetas. Nesses últimos dias agora, Deus está levantando também homem de Deus para profetizar contra os falsos profetas desta época. Mas o povo não estão dando crédito, não faz nem questão o que os homens de Deus estão pregando. E o que acontece? Agora começam a rejeitar a pregação, começam a rejeitar os homens de Deus, começam a falar mal, que esse irmão está falando besteira, dizendo que WhatsApp é do diabo, dizendo que Facebook não tem nada a ver, dizendo que o telão não tem nada a ver, isso aqui é uma tecnologia, é uma coisa boa para nós. Olha o espírito do engano aí. A Bíblia diz que a besta faz descer fogo do céu com sinais de prodígio, e foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Tá vendo? Isso são de demônios. A Bíblia é bem clara em dizer que o diabo se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Então, todo pregador, pregadora, cantor, seja quem for, que distorce uma verdade comprovada das Escrituras, ele é um tipo de anticristo. É porque eles que a Bíblia diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou se não são. Filhinhos, é chegada a última hora, como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como o anticristo, porque a Bíblia não mandou nós se prostrar diante de imagem não. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia também vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Bem-aventurados que ouvem, os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Tá vendo?
Meus irmãos, está cheio de Jezabéis e Acabe nos altares e falsos profetas, como foi Ananias, profetizando mentira, coisa enganosa. Mas esses tais estão reservados para o dia do juízo final. É o que Deus diz lá em Apocalipse 2, verso 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Tá vendo? Tem nada demais Facebook, nada demais YouTube com filmagem, nada demais WhatsApp, nada demais telão, a imagem para as pessoas terem a visão melhor. Olha aí Jezabel profetizando mentira para vocês, para que vocês comam do sacrifício da idolatria. E Deus está dando tempo para que todos se arrependam, mas não estão se arrependendo. E Deus diz que ferirei os seus filhos de morte e colocarei numa cama. Ou seja, esses falsos profetas estão tendo seguidores dela, estão tendo seguidores idolatrando e batendo palma, aplaudindo para ela. Mas assim diz o Senhor, como Deus falou, usando a boca de um profeta Daniel para Belsazar, seu reino foi dividido. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E cortou Deus o teu reino e acabou. Pesado fosse na balança e foi achado em falta. Pesado está sendo na balança essas igrejas de hoje. Pesado de pecado, pesado de vaidade, só prega prosperidade, não prega salvação, e as almas estão sofrendo, os cristãos estão necessitando do alimento verdadeiro, da palavra que transforma, que salva, que prega sobre a volta de Jesus, que prega sobre o juízo final, que prega sobre o céu. Não se vê pregar, porque estão contaminados pelo pecado da arrogância, da inveja e da exaltação. E fosse achado falta da doutrina, falta da santificação, falta da obediência, porque Deus envia os profetas, eles colocam a revelação do homem de Deus, depois começam a debater, e os seguidores de Jezabel começam agora a confrontar os profetas. É exatamente como aconteceu em Samaria, reino do norte, cujo capital, Samaria, Israel. 10 tribos estavam ali, as tribos de Efraim, Naftali, Dan, louvado-se a Deus. E ali quando Acabe, diante de 120 anos de monarquia entre rei Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um, veio Jeroboão I, e com sua aliança cismática, as 10 tribos de Efraim foram lideradas pela religião cismática de Jeroboão, e o reino veio a se dividir. E ali quando os profetas, todos os reis que foram depois deles, fez o que era mal diante de Deus. Aí veio Acabe, filho de Onri, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já era um homem mau, já era um homem ruim, soberbo, ganancioso, avarento. Mas como se não bastasse em provocar a ira de Deus com essas atitudes carnais, se casou com Jezabel. E Jezabel agora, o rei Etibaal, do Sidônio Etibaal, compreende, parecido com Baal, o filho de Baal, era um sacerdote de Baal, e Jezabel uma sacerdotisa de Azera. Ela trouxe todas as abominações para o templo, para Israel. E quando os profetas de Deus começaram a profetizar contra ela, ela mandou matar. Ela Acabe com ganância na vinha de Nabote. Jezabel agora calunia Nabote para dar a vinha para cá, porque Nabote era um homem de Deus, não se corrompeu, não vendeu a sua vinha para Acabe. A mesma coisa somos nós temos que ser como Nabote. Não vamos dar a nossa unção, vender a graça que nós nos deu para ser marionete de líderes carnais, de pregar o que eles querem, mas sim pregar o que Deus mandar. Porque quem manda na igreja é Jesus. Vamos ser como Nabote. Não venda a vinha para Acabe. Não entrega os seus talentos para Acabe, não. Aquilo que nós aprendemos com os pastores antigos, na doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito, nós adquirimos debaixo de oração, jejum e obediência. Não vamos ceder às concupiscências do pecado do mundo.
Santo de Deus que está falando, meus irmãos e minhas irmãs. Ori canta labassurião da labai. Mas o que acontece? Ele foi morto, mas honrou a Deus. A mesma coisa é você, irmão. Então quem te encurralar no seu ministério você tá, se você pregar assim você vai ser cortado, disciplinado. Eu prefiro estar no banco disciplinado, mas honrando a Deus e pro céu, do que estar pregando o que os homens querem e no último dia eu ser lançado no fogo do inferno. O que mais vale para nós é a salvação de Jesus em nossa vida e a presença de Deus em nossa vida. Presta atenção, quando o povo lá de Israel, quando Moisés tirou eles do Egito com a unção de Deus, o povo se corromperam com um bezerro de ouro. As mulheres tiraram seus brincos, suas argolas e fizeram um bezerro de ouro. Mas aqueles, como foi Josué, não tinha ansiedade, esperava o tempo de Deus. Aquele que está na presença de Deus espera o que vem lá do alto, espera Moisés vir com o recado de Deus. Mas aquele que está na carne se corrompe lá embaixo, se corrompe com o diabo, com a avareza e com o pecado. E eles se corromperam. E quando Moisés desceu, Deus da vida, eu vou destruir esse povo, não vou mais com ele. Moisés roga a Deus, o povo chora, e Deus falou assim: eu não vou mais com esse povo, vou enviar um anjo com eles. E Moisés falou assim: o anjo é bom. Digo melhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não permita que nós suba. Tá vendo? O que compreende essa palavra? Que o anjo é bom, as promessas de Deus é bom, os dons é bom em nossa vida, a terra prometida é boa, mas não serve de nada se nós não estivermos na presença do Senhor, se Deus não for conosco. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer, diz a palavra. Então, meus irmãos queridos, o povo de Israel, por não dar crédito à palavra de Deus, sempre veio o castigo, mas Deus enviava os seus profetas. No dia de hoje não tem sido diferente. Só que Deus está avisando, como Deus usou Daniel para falar com o rei Belsazar. Daniel ali testificou o testemunho do seu pai. Mesmo você vendo esse testemunho do seu pai, as coisas que aconteceu, você não se rende a Deus, agora precisou Deus te castigar. A mesma coisa são vocês, seus mundanos, seus crentes rebeldes. Você já viu o que Deus já fez com falsos profetas no passado? Como era a sua vida lá fora, que Deus tirou do pecado, da imundícia, para você ser uma nação eleita, escolhida por Deus, sem mancha, sem mácula, a noiva de Cristo. E agora está se corrompendo com o pecado da vaidade. E mesmo assim, quando Deus envia os profetas, endurece o coração, não aceita a repreensão de Deus. É o que Deus fez com Belsazar, vai fazer com vocês. Por quê? Estão tocando nos vasos de Deus, estão perseguindo os vasos de Deus. Enquanto vocês estão aí fazendo o que vocês bem entender, porque a Bíblia mesmo fala em Romanos que Deus vos entregou para suas paixões infames. Mas agora a Bíblia também diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Enquanto vocês estão com parafernália, com baderna, pregando sem autoridade de Deus, Deus ainda está enviando os profetas para profetizar. Mas a hora que toca nos vasos de Deus, a coisa é diferente. Olha o que aconteceu com o rei Belsazar. Tocou nos vasos de Deus. E vocês estão tocando nos vasos de Deus, pregando mentira, apoiando divórcio, apoiando em filmagem, apoiando no Facebook, despregando tudo que o servo de Deus pregou no passado. E vocês estão tocando no servo de Deus, barrando o servo de Deus, não dando oportunidade para o servo de Deus pregar, dificultando, não estão pregando mais a minha doutrina. Deus vai fazer com vocês. Olha o dedo de Deus, não é irmão Hermes que não está falando, não. É Deus. Aí esse irmão está julgando, sim. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5:20: aos que pecarem na igreja, repreendem na presença de todos. Você sabe por que Paulo está falando aqui? No capítulo 4 ele falou sobre apostasia, porque Paulo, pregando o evangelho, na sua primeira prisão ele foi preso devido à falsidade e à inveja dos fariseus, que perseguiam ele por pregar a verdade. Mas mesmo ele preso, ele enviava suas cartas à igreja: cuidado com eles, fuja deles,
Esses homens são avarentos, esses homens se desviam por contenda de palavras, de porfias e teimosia, a parte dos tais. Paulo agora também exorta eles, para os cristãos dentro da igreja, que estão voltando às práticas do judaísmo, porque Paulo pregou a cruz de Cristo. A salvação é por meio de Jesus Cristo, não é por rituais de sacrifício. Eles estavam querendo costurar o véu e voltar às práticas do judaísmo com sacrifício de animais, rituais de animais que dava, louvasse a Deus, atribuir a lei de Moisés e aniquilando o sacrifício de Cristo. Mas não confunda a liberdade cristã para dar ocasiões à carne. Quando Deus fala liberdade cristã, não é nós ser mundano, não. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Como ele falou para a mulher adulta, ele perdoou a mulher adulta, mas ele falou assim: ó, vai e não peques mais. Jesus falou, a mesma coisa é você. Não confunde liberdade cristã para ser mundana. Eu posso jogar futebol, eu posso usar pintura, eu posso divorciar e casar com outro. Jesus já pagou meus preços por nós. Jesus pagou o preço, perdoou os pecados, mas você tem que se esforçar e fazer a vontade de Deus. Não, se você ficar na carne, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que os adultos, os abomináveis, os fornicadores não herdarão no reino do céu, e os ímpios, as nações que esquecem de Deus, serão lançados no inferno. Diz a palavra de Deus. Então estou querendo bagunçar a igreja. Então agora Paulo repreende também lá os que pecarem lá, não querem obedecer. Não é o mundo não, aqui tem ordem. Vamos denunciar o pecado. Esse irmão quer ser juiz? Sim, porque lá também em Israel, quando Deus recolheu Moisés, recolheu Josué, Deus levantou juízes para julgar as tribos de Israel. Julgamento é julgar as coisas erradas. Nesses últimos tempos, agora Deus também está levantando juízes da última hora para pregar contra o pecado, porque, meu irmão, é melhor você passar por esse julgamento da graça. Deus falou: arrependa-te, volte ao primeiro amor, e você se libertar, do que você fechar o olho e o diabo vir buscar sua alma, e você está perante o trono de Deus, agora não o trono da graça, mas o trono do juízo, e ouvir: apartai-vos de mim, maldito. Eu preguei, eu orei, apartai-vos de mim, não te conheço. Aí vai ser duro, meu irmão. Acontece como o rico lá no inferno, tinha sede. Manda que Lázaro põe a ponta do dedo para refrescar minha língua. Não tem como uma pessoa que está em chamas, uma pontinha de um dedo, refrescar a língua. Aquilo ali é simbólico. Você sabe o que significa isso? As pessoas que estiverem no inferno vão ter sede de ouvir a palavra de Deus, mas não vai ter mais oportunidade. Vai estar queimando no inferno literalmente, com aflição, em densas trevas, em escuridão. Um lugar que tem entrada, mas não tem saída. Vai ter vontade, ele vai lembrar das pregações que foram pregadas, das exortações que foram faladas, mas não, credo, aí vai ter sede de ouvir a palavra, sede de ouvir a mensagem, mas não vai adiantar mais. Então é melhor, meus irmãos, nós ser julgados agora pelo trono da graça. Você, seu mundano, que fica falando que está te julgando, que você quer arrumar argumento para se esconder atrás dos seus pecados, e forma uma teologia e se esconde atrás dela. Mas Jesus arranca a sua capa, seu mundano. Se conserte com o Senhor, senão Deus vai mover seu castiçal. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes, diz a palavra. Esses são espíritos de Jezabel que não aceita a repreensão e persegue os homens de Deus. Então, meus irmãos queridos, o que acontece hoje, como aconteceu com o rei Belsazar, tocando nos vasos de Deus, briagando com vinho. Hoje, era irmã com saia curta, com tamanco salto alto, toda sensual, achando que a casa de Deus é desfile de moda. Os homens no adultério, na prostituição, na televisão, nos filmes, nas praias, mostrando seus corpos com sensualidade. Estão se embriagando com o sangue do santo, sacrificando os santos de Deus. Estão com as suas orgias. Irmão, mas sabe como que era lá? Praticavam sexo. Hoje, vocês estão praticando orgia com a sensualidade na igreja, porque a Bíblia diz: louvado seja Deus, aquele que cobiçar, Jesus falou, sua mulher, uma mulher,
ou um homem, já adulterou. E você que está toda sensual, mundano na igreja, ou mundano, você não é instrumento de Deus, é instrumento de cobiça. E isso está sendo orgia. Deus não está recebendo essa adoração. Quem está recebendo essa adoração é Baal. Culta a personalidade, culta sendo homem. O nome de Jesus é só de fachada. O povo honra a Deus só de lábio, mas o coração está longe de Deus. Aí que acontece? Estou nessa orgia. Aí agora quer tocar nos vasos de Deus que prega a doutrina. Quer falar mal dos vasos de Deus que prega a doutrina. Quer barrar os homens de Deus que prega a doutrina. Cuidado, rapaz. Cuidado. Agora, como o profeta Daniel levantou, Deus está me levantando e falando a vocês: o castigo de Deus chegou, e vós que blasfemou contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Está reservado para o dia do juízo final. É Deus que está falando. Então cuidado. Aí está com essas orgias, briagando com vinho. E outra coisa, pessoas em pecados, em adultério, e tudo com a vida toda atrapalhada, e ele quer ouvir bênção. Você vai ouvir bênção de falso profeta. Agora, de homem de Deus, você vai ouvir a verdade. Você acha que o irmão Emerson Nunes vai falar o que vocês querem ouvir, mas o que vocês precisam? É Deus, não é o irmão Emerson Nunes que está falando, é o Espírito Santo de Deus. Se conserte. Aí agora quer tocar nos vasos de Deus em pecado. O altar, fazendo um altar de teatro, fazendo a igreja de Deus de cinema, apaga as luzes, liga os telão lá e todo mundo sentado como se estivesse num filme. Misericórdia. Aí então agora os profetas de Deus começam a denunciar, querem tocar nos vasos de Deus. Zomba dos vasos de Deus que entrega a profecia. Critica os vasos de Deus, mas o dedo de Deus aponta na tua cara. Se arrependa, seu rebelde. A ira de Deus vai vir sobre vocês. Vocês vão saber quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quando as taças da ira de Deus caírem sobre a terra, que os homens morderão suas línguas de dor, as úlceras queimarão, chagarão as peles, o sol queimará os homens, vão morder sua língua de dor, o trono da besta se escurecerá, porque ela perderá aquele falso brilho que ela tinha, e se toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e vai dizer que Jesus é o Senhor. Aí agora quer cantar pastor mundano, cantor mundano, casado, vai pregar numa igreja, tira aliança para dizer que é solteiro, para ficar em adultério e fornicando com o jovem, com a jovem. Tá tocando nos vasos de Deus, que os altares de Deus é santo. A igreja de Deus é santa, as cadeiras é santa. A Bíblia diz em Salmo 122: alegrei-me quando entrei na casa do Senhor. Está escrito: a minha casa é casa de oração. Olha o que estão fazendo também agora. A igreja virou restaurante agora. Virou restaurante, término do culto, em vez dos irmãos orar. Não sou contra os irmãos se alimentar, mas se alimenta em casa. Quer fazer uma confraternização? Aluga um salão. Vai na sua casa lá, confraterniza com o seu irmão. A casa de Deus está escrito, é casa de oração. Agora é banquete de comes e bebes dentro da igreja. Você sabe quem se banqueava comendo? Sabe quem que era? As profetas de Azera. Os profetistas de Azera que comia na mesa de Jezabel. Jezabel está na liderança desses corruptos, desses mundanos que perseguem os homens de Deus, comendo na mesa dela sacrifício de idolatria, e não estão se alimentando da doutrina, e estão se alimentando só na carne. E quando Deus levanta os profetas de Deus, pregando a verdade, pregando cristocêntrico na palavra, eles perseguem, manda tirar os irmãos, debocha da revelação, chama o irmão de qualquer. Jezabel não gostava de Elias, os fariseus não gostavam de Jesus, Herodes não gostava de João Batista, porque pregava a verdade. Eu falo como Paulo diz em Gálatas: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Jesus Cristo.
Então o que acontece, meus irmãos? Esse irmão está com indireta, não. Eu estou falando é direto mesmo. A igreja de Cristo está se tornando um verdadeiro picadeiro. Crentes verdadeiros e crentes mundanos misturados. Cadê os pastores que aprenderam a palavra de Deus, pregando a doutrina? Mas o que acontece é que muitos eram igual o leão na jaula. O que é um leão na jaula? Um leão, quando está na jaula, ele não ataca a sua presa, porque ele está preso nela. Digo melhor, não preso na cela. Mas é quando a sua presa passa, ele rosna. Mas se chegar a abrir a jaula, ele pega. A mesma coisa são pastores que se diziam ser pregadores de doutrina, nunca foram de Deus. Eles pregavam doutrina na aparência do homem, mas o seu coração é torcendo para o homem de Deus morrer, está na liderança, ou algum liberar o pecado para ele poder pegar. Porque quando ele via os costumes mundanos lá do mundo, as coisas erradas, ele sentia desejo no seu coração. Aí agora que os homens de Deus começou a ser levados, que com meio a profanação, agora ele mostra a sua cara, quem ele é. É igualzinho o anticristo. Vem com o conceito de paz, depois ele mostra a sua face, quem é. Enganei vocês. A mesma coisa são esses tais. Parecia serem bonzinhos. É o que a Bíblia diz, tem aparência de piedade, eficácia a parte deles. Tá vendo? Nós temos que falar a verdade. Ai, mas a Bíblia fala para você: não julguei para não sejais julgado. Hipócrita, tira a primeira trave do solo. Você sabe o que significa o conteúdo ali que Jesus está falando? Jesus está falando acerca dos fariseus, porque Jesus pegava uma palavra simples e eficaz e tirava as pessoas que estavam enganadas pelos falsos profetas, pelos fariseus, e faziam seguir eles. Agora eles começavam a julgar Jesus e o povo, dizendo que Jesus tinha espírito de demônio, dizendo que aquele povo não sabia de nada, e agora ele se dizia ser santos, seguidores da lei, e agora Jesus fala assim: hipócritas, não julguei para não sejais julgados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em São Mateus 12, 36, 37, ele fala: toda a palavra ansiosa que o homem disser hão de dar conta no dia do juízo. Deus estava falando que ele estava julgando as coisas de Deus, que era certa, e dizendo que era errado. Era isso que está falando. Não está falando acerca dos homens de Deus que está julgando, profetizando contra o pecado, não, seu rebelde. O espírito de Jezabel, o espírito do engano está em você e distorce toda a palavra para enganar o povo. Mas você engana o povo que não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo você não engana, não. E a partir de hoje nós estamos levantando em oração, e aqueles novos convertidos e os católicos que não conhecem, Deus vai iluminar a mente deles, e os falsos profetas que estão fazendo milagre na mentira serão desmascarados, porque é o que diz a Bíblia em Salmo 101, verso 7: aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Agora virou moda agora. Eu vou me batizar tomando vinho, tomando cachaça, fumando. Por que eles não ensinam? Porque eles querem o seu dinheiro. Ele quer a gordura e a lã. Pastor e lobo têm algo em comum: eles gostam de ovelha, porque ovelha produz leite, lã. Pastor, que é homem de Deus, ele gosta da ovelha para tratar dela, para ela ir para o céu. Agora o lobo, ele só quer saber da lã e do leite que produz e joga fora, deixa magra. Mesma coisa os irmãos que tem dinheiro, são empresários, eles acolhem. Vem cá, palavras persuasivas. Agora aqueles irmãos pobrezinhos que estão desempregados ou que não tem um salário muito bom, eles desprezam. Não faz nem conta daquele irmão. Vocês vão prestar conta. A Bíblia diz que o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre vivo. É Deus que está falando. A igreja Deus de amor, as assembleias de Deus foram criadas na doutrina, na porta estreita, e todos aqueles que mexeram na doutrina, estão querendo mudar, vão prestar conta com Deus. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tiver uma vírgula ou um tio dessa escritura, as pragas desse livro cairão sobre eles. Então o que aconteceu com o rei Belsazar? Foi condenado e morto. Mesma coisa são esses daí. O dia do juízo final não vão escapar. A igreja que foi arrebatada estará à direita de Deus.
A Bíblia diz em 1 Coríntios que os santos vão de julgar o mundo e os anjos. Quem é o mundo? O mundo que não deu crédito à palavra de Deus, que murmuraram. Quantas vezes Deus envia servo na sua porta, você bate a porta na cara dele. Deus envia os homens de Deus na igreja para pregar a verdade, para exortar a igreja. Eles murmuram, falam mal, e a Bíblia diz que aquele que cochicha do seu irmão às escondidas, eu o destruirei naquele dia. Exaltado, soberbo, rebate as profecias. A Bíblia diz: eis que sou contra ti, ó soberbo, e virá o dia que vou te castigar, diz a Bíblia. Tá vendo? E para abatê-los. Tá vendo? Aí quantas vezes o homem de Deus está pregando, ele está murmurando, está falando mal, já não tem mais a essência do Espírito Santo. Aí quando Deus começa a entregar a profecia, aí os mundanos falsos profetas da falsa teologia começam a arrumar argumento, dizendo que é profecia da carne, que não é de Deus, e começa a proteger pastor mundano. Boa viagem pro inferno, seu mundano. Você não quer a verdade? Boa viagem pro inferno. É a verdade. É pra lá que vão. Não quer seguir a verdade? É a verdade. Irmão, que falta de amor. Não, eu tô falando a verdade. É melhor você ouvir a verdade hoje do que você fechar os olhos, o espírito da morte vir buscar você, levar você pro inferno e você ficar sofrendo lá. Eu quero agora ouvir. Não adianta mais. Irmãos, é a verdade de Deus que está falando. A igreja de Deus de amor é a igreja de doutrina, é a igreja de porta estreita, que pega contra o pecado, contra a vaidade. É um Deus também que prospera, mas prospera pelo nome de Jesus, para a exaltação de Cristo, não do homem. E Deus vai fazer com todos aqueles que estão querendo mudar a doutrina, querendo acabar com a doutrina. Deus vai pegar eles, porque enquanto estão querendo modernizar, Deus está só anotando no livro. Na hora que toca nos vasos de Deus é diferente. Aí a coisa estreita, meu irmão. Porque a Bíblia vai falar que os livros serão abertos. Um desses livros é o livro memorial que está escrito em Malaquias 3,16. E abriu-se outro livro. Você sabe o que é esse outro livro? A Bíblia Sagrada. A Bíblia vai julgar todos. Quem são os anjos? Não é os anjos do céu e nem os demônios. O demônio já vai estar lançado vivo no fogo do inferno, diz a Bíblia. Ele que vai inaugurar o lago de fogo. Quem são esses anjos? São os falsos profetas. São aqueles pastores que se corromperam, que deram ouvido à lábia da serpente. Agora vão estar diante do trono de Deus se ajoelhado. Expulsei demônio, preguei em teu nome, profetizei. Ó Jesus, eu fiz quantos cultos filmados, o demônio caía, levantava paralítico. Mas espera aí, abre a Bíblia, capítulo tal da minha palavra, dos profetas de Deus que pregaram todos esses tempos. Agora abre o livro memorial das memórias, tá lá ali murmurando. Eu levantei meu profeta dizendo que o WhatsApp é do diabo, que o Facebook é do diabo, que os cultos filmados é do diabo, mas vocês não discerniam. Quando o meu dedo foi lá desmené, tekel, face, chamaram os teólogos lá, e eles começaram a distorcer, não entendia. Aí quando veio o meu profeta, que discerniu, vocês não deram conta, aí estava no trono da graça, dizendo arrepender, aí não deram crédito. E agora? Agora vocês significam o que é agora. Oh Senhor, me perdoa, me ajuda, eu me arrependo. Os ateus que murmuravam, agora eu creio que o Senhor é o Senhor. Tá bom, você crê. Abre o livro da vida agora. O nome dele não está lá. Não tem conversa não, meu irmão. Agora é lago de fogo e enxofre sendo arrastado pelos anjos. Aí eu quero ver agora, meu irmão. Eu quero ver agora a tua soberba, a tua exaltação. Tu não era o tal, tu não era o pastor tal, tu não era o fulano de tal. E agora, diante do trono de Deus, colocou a dorca de juiz para julgar as nações com vara de ferro. E os meus servos pregaram para vocês, vocês não deram crédito. Apartai-vos de mim, não te conheço. Dom não leva para o céu não, irmão. O que leva para o céu é santidade. A evidência de um profeta de Deus, de um homem de Deus, não está pelos dons de cura, maravilha, não. A evidência de um homem ser homem de Deus é pregar a verdade e viver ela. Muitos estão iludidos só com milagres. A igreja brasileira sem discernimento, sendo levado pelo avanço das novidades do mercado da fé. E não decide a santo do profano.
Tem falso profeta aí pregando e bebendo, irmãos. Bebendo cerveja, cachaça, dizendo que é homem de Deus. Você acha que você esconde os homens de Deus, são falso profeta? É com você que eu tô falando mesmo, é pra vocês essa palavra. Você acha que vocês escondem Deus? A Bíblia mesmo fala em Apocalipse que os anjos, os pastores estão na mão de Jesus. E Jesus passeia no meio das igrejas. O que ele está dizendo? A onipresença de Deus, eu conheço as suas obras de cada uma das igrejas. Está tudo sendo notado. E o trono do juiz de Deus, Deus é justo. Se ele não quisesse, não precisava nem fazer juízo final. Lançava tudo no inferno e acabou. Mas Deus é tão justo que ele vai pôr na cara de cada um para mostrar, ó, a sua veredita já está decretado. Eu vou provar pra você por que você passou todo esse tempo no Hades. Ou você que agora tá no trono do juízo, por que você vai pro lago de fogo? Agora abre os livros aí, ó. Abre tudo agora aí, ó. O que diz lá em Apocalipse 21? Os adultos herdarão o reino do céu. O que acontece? Tá traindo a esposa, tendo esposo. Adultério também na área espiritual. Tá se pintando, tá se maquiando. Abre a Bíblia aí pra julgar agora. Abre a Bíblia. O que diz lá em Jeremias 4,30? Que falas agora, o assolado, ainda que te pinta em volta dos olhos, será desprezado por seus amantes. Meu profeta Isaías pregou pro povo lá. Os brincos, as argolas, os enfeites, as caixinhas de perfume agora terão um iodor, porque no fogo do inferno vai lá cheiro de enxofre. Tá vendo? Abre lá, livra lá, abre lá. Eu usei o apóstolo Pedro para pregar. 1 Pedro 1,15. Santificação do corpo é um espírito de toda maneira de viver. 1 Tessalonicenses 5,23. Vai abrir a Bíblia aí. O próprio anjo vai abrindo e vai julgando o povo. E a minha igreja pregou para vocês, tudo baseado nisso. E vocês formaram teologia falsa para esconder os seus pecados. Aí é o que Pedro diz. Vai se cumprir. Em 2 Pedro 3, verso 14. Como algumas epístolas do nosso amado irmão Paulo são um ponto difícil de entender. Quanto aos indoutos, torce as outras escrituras para a sua própria perdição. Eles começam a interpretar a Bíblia agora por meio de achismo e de sabedoria humana, de livros heréticos de pastores mundanos. Mas o dia do juízo final te aguarda, viu? Porque aqui, ó, o rei Belsazar foi destruído. Mas agora, Deus está profetizando que não é mais Nabucodonosor que vai vir, não é mais ninguém. Quem vai vir agora com a destruição mundial, a ira de Deus contra os ímpios, será o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. Onde o céu vai se abrir do oriente ao ocidente. Os anjos tocarão a trombeta. Haverá relâmpagos, trovões, meteoros. E todo olho verá a ira de Deus cair. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está falando com todos nós. Vamos se arrepender. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Oh, aleluia. Então vamos se arrepender. E eles falam, os abomináveis. Quem são os abomináveis? Faladores da vida dos outros. 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina: língua mentirosa que semeia contenda entre os irmãos. Os homicidas. Quem são os homicidas? Que odeia seu irmão. Não é só os que matam, não, aquele que odeia seu irmão. Não adianta não, meu irmão, você não usar também pintura, vaidade, usar a saia até lá embaixo, você andar engravatado, andar com camisa comprida, mas ser um coração ruim, soberbo. É um crente muçulmano isso aí. Crente terrorista, digo melhor. Para os terroristas, os homens lá, muçulmanos, eles não mostram nem o olho, mas o coração são mau. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é Gálatas 5:22, temperança, amor, paz e longanimidade. Além de você ter a santificação do corpo, tem que ter um espírito manso e humilde. Na hora que contra-atacar você não revidar, virar alta face, como diz Jesus. Quando falar mal de você, em vez de você atribuir com xingos e com indiretas e com recado para fulano de tal, ora por ele e bendize eles, abençoe eles. Mas pregue e denuncie o pecado deles, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Então, meus irmãos queridos, Deus está falando. Então é um homicida, não vai entrar no céu. Então tá a lista completa, Deus é justo. Então será aberto o juízo final, aqui a palavra.
Os abomináveis que praticam feitiçaria, magia negra. É só a sede dos ocultismos? Não. Tá cheio de crente dentro da igreja com essas práticas contidas do Espírito Santo. É rosa ungida, é lâmpada ungida, é sal grosso, é necromancia, é consulta a mortos. Tá vendo? É idolatria. É culto a anjos. A Bíblia diz: não adorais, não fazeis imagem, nem que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Quando João quis adorar um anjo, sabe o que Jesus fez com ele? Mandou ele não adorar anjo, não, que ele é um servo. Os anjos são essencial, como diz em Hebreus 1, mas com a autoridade de Deus, de Jesus. Os anjos também são nossos auxiliares junto com nós e servos, atuando na igreja, mas com a autoridade de Deus. É pelo nome de Jesus que nós expulsamos o demônio. É necromancia, consulta mortos, tudo isso aí. Espírito adivinho. Tem as revelações de Deus, sim, mas tem o espírito adivinho, com adivinhação falsa do seu coração. Revelar e não é de Deus. Pregar e não viver o que está pregando. Pregar a doutrina, mas não está vivendo o que está pregando. Crente cava, a tua cava vai cair. Você se conserte. É o que a Bíblia está dizendo. Então Deus está falando com o teu povo nos últimos dias. Está vindo a destruição final aí. Jesus está vindo. Vamos se arrepender. Para que esse negócio não está me julgando. Deixa Deus julgar, porque Deus fala assim: eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Sai dessa televisão. Preste atenção, esse Moloque na sua casa, essa televisão imunda. Moloque é uma suposta divindade pagã de Baal lá também, que sacrificava as crianças. Hoje, como que as crianças estão sendo sacrificadas e mortas? Mortas espirituais, com a influência do pecado e do mundo. Crescendo adúlteros, fornicários, crescendo com idolatria a time de futebol, crescendo com a influência do pecado do homossexualismo, do ateísmo. A televisão só ensina isso. Só o que não presta. E você está pondo essa televisão para ver no seu filho esse celular, para dar no Facebook. Fuja disso, irmãos. Fuja disso. Então Deus está falando. Como Deus atribuiu juízo para Belsazar, Deus vai atribuir para esses homens que estão perseguindo os vasos de Deus. Porque vocês estão profanando o templo de Deus. Deus está permitindo isso acontecer para que o justo se manifeste, diz a Bíblia. Mas quando toca nos vasos de Deus é diferente. Quando começou a tocar nos vasos de Deus, aí Deus vai te pegar, meu irmão. Deus vai te pegar, o seu se conserte. Está tocando nos meus pequeninos. Aí a coisa muda. Aí a coisa está mudada. Porque tocou nos vasos de Deus. E os homens de Deus que estão nessas lutas, Deus fala para todos nós: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Não se corrompa com a Babilônia do Apocalipse que aí está, não. As falsas teologias, não. Prega a simplicidade, prega a humildade. Os meus servos apóstolos de Cristo pregou e cresceu na humildade. Nada de costumes. Atenção, meus irmãos da África, da Angola. Sou um servo de Deus. Mas para que esse negócio de dança aí, isso não é de Deus. Ah, meu irmão, mas isso aqui é cultura do país, não tem problema, cuidado. A Bíblia diz que quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes, a abominação. Essas danças faz lá no terreiro. Vós agora são servos de Deus. Se for assim aqui no Brasil, eu vou pôr o folclore na igreja. Vou pôr o carnaval na igreja deles, é a cultura. Então vocês aí, líderes, pastores, que não estão ensinando eles a verdade, dizendo para parar com esses costumes, esse negócio de dança, de ficar girando, rodopiando assim, com um jeito igual que se fosse lá, tem que acabar. Isso não é de Deus. Se é espírito do engano, vai enganar vocês. Veja o que aconteceu com Elias lá no Monte Carmelo. O povo dançava em volta de Baal, não aconteceu nada. Mas quando ele dobrou o joelho, humildemente orou a Deus, o fogo desceu. Então digo vocês, meus queridos irmãos da África, da Índia, de onde for, que tem essas culturas, não traga esses costumes para dentro da igreja. Vocês são novo homem, nova mulher.
Ah, mas é a cultura do meu país. Não importa, você agora é nação eleita, Israel de Deus, separada para a nova Jerusalém. É Deus que está falando. Aí você fala, não, até isso você está falando, sim, mas é a palavra de Deus. Para que esses costumes, traje igual de cigano, não para, tem que ser uma modéstia de mulher cristã. Abandonou, acabou o mundo, acabou, agora você é novo homem, nova mulher. Deus falou para Jacó, mudai as vossas vestes, as mulheres, tirai os deuses estranhos, o quê? Mudai vossas vestes, tirai os costumes dos deuses estranhos daquelas nações pagãs. Vós são servos de Deus agora. Ori canta labassurianda labai. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus, oh Deus poderoso, salva as almas, Senhor. Repreenda o espírito do falso profeta, estão levando multidões ao inferno, Senhor. Oh maravilha, glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor, que as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar para todos nós. E nós que estamos sendo perseguidos, Jesus profetizou, diante dos sinais cataclísmicos na natureza, terremoto, sistema solar, essa mudança climática descontrolada. A igreja estaria também numa apostasia nesse tempo, e os profetas verdadeiros não seriam bem-vindos. Quem teria sucesso eram os falsos profetas, que se capaz enganariam até os escolhidos de Deus. Você sabe o que é isso? O diabo ia usar até algumas doutrinas verdadeiras, mas misturada com fábulas para enganar os verdadeiros. Cuidado. Paulo diz: chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores e pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Onde que você está vendo pregações no púlpito? Estou engavetando nos púlpitos da pregação sobre volta de Jesus, renúncia, regeneração, com o morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Não se prega mais sobre o inferno, sobre o céu. E está chegando um ponto agora que nem as Bíblias estão lendo mais. Agora os ensinamentos por meio de livros, fábulas. Mas tu, seja o evangelista fiel, cumpra o seu ministério. Porque Jesus falou que nos tempos do fim haveria tribulações. Vós serão entregues e açoitados e até mesmo mortos. Serão levados à presença de presidentes e reis. E nas sinagogas, nas próprias igrejas, quando você começasse a pregar a verdade, você ia ser disciplinado, tirado e levado à presença dos líderes para estar interrogando, porque o sacerdote não distingue o santo do profano e não tem a visão do Espírito Santo para distinguir a profecia, e começa a murmurar e disciplinar, meus irmãos. Essa é a verdade, irmãos. Estamos nos tempos do fim, mas prega a verdade. Anuncie as trombetas do Apocalipse. Use a verdade de Deus e pregue. No som de áudio, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Breve nós vamos entrar na glória com o Senhor. Estar para sempre com Jesus no novo céu, na nova terra. Então Deus fala a todos: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se liberte do álcool, que os beberrões não derão o reino do céu. O vinho é escarnecedor, diz a Bíblia. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Então se arrependa a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, por o tempo está próximo. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Você, meu irmão católico, libertador, seja quem for, se Jesus de coração. Você, irmão, ao Senhor, dobra o joelho aí agora e ore. Porque aquele que se humilha ao Senhor e confessa seu pecado, ele é digno de misericórdia.
mas aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Então se humilhe ao Senhor, clama a Deus com fé, dobra o seu joelho e olhe com Deus aí agora, que Deus vai ouvir tua oração. Ah, meu irmão, está uma tribulação, não estou tendo resposta. A Bíblia diz: o homem examina a si mesmo. O pecado faz separação entre vós e Deus. Deus não responde a oração da pessoa que está em pecado. Tem que se humilhar primeiro, tem que se arrepender, tem que ter humilhação de coração. Amém? Louvado seja Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, perdoa todos os meus pecados. Salva, Senhor, a minha alma. Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Jesus, pequei contra o Senhor, desobedeci tua palavra, mas confesso, Senhor, que estou arrependido, Jesus, a partir de hoje, eu sou um crente fiel, uma crente fiel, obediente ao Senhor, a tua santa palavra, na tua santa doutrina. Amém. Pega essas carteiras de cigarro, joga fora agora. Rasga essas carteiras de cigarro em nome de Jesus Cristo. Vós é um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Vós estão guiados agora pelo Espírito Santo. E sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque Jesus diz: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ninguém joga pedra, mas se tiver tudo, vai levar pedra.